O despertar espiritual. Quando a manhã se torna um campo de batalha, antes que seus pés toquem o chão, antes que seus olhos se fixem na tela, antes que qualquer notícia, mensagem ou preocupação tente dominar sua mente, existe um território invisível sendo disputado. A manhã não é neutra. O despertar não é apenas físico. Quando você abre os olhos, o mundo espiritual já está em movimento. Há dias em que você acorda pesado, sem motivo aparente. O corpo descansou, mas a alma parece cansada. O coração desperta acelerado. A mente já começa a listar problemas que ainda nem aconteceram. Isso não é coincidência. Isso é guerra. A palavra diz em Salmos 5:3: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. O salmista não dizia isso por hábito religioso. Ele entendia um princípio profundo. Quem fala primeiro pela manhã, governa o dia. E hoje, antes de qualquer outra voz, antes do celular, antes das redes, antes das pressões, você escolheu falar com Deus. Isso muda tudo, porque o inimigo também conhece o poder do amanhecer. É por isso que ele tenta semear ansiedade logo cedo. É por isso que pensamentos de medo, desânimo e confusão surgem ao acordar. Ele quer ocupar o espaço que pertence à voz de Deus. Mas hoje, você não entrega sua manhã ao acaso. Hoje, você comanda. A Bíblia declara em Lamentações 3:22-23: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Isso significa que cada manhã carrega uma nova porção de graça, uma nova chance, um novo alinhamento, um novo decreto. Não é apenas mais um dia, é um território espiritual fresco esperando por uma declaração de autoridade. Por isso, agora, com calma, mas com fé, declare comigo, mesmo que em silêncio: Pai, eu rejeito toda distração que tenta roubar minha manhã. Eu rejeito a ansiedade antecipada. Eu rejeito o peso que não vem de ti. A palavra afirma em Isaías 54: O Senhor Deus me deu língua de discípulo para que eu saiba sustentar com uma palavra o cansado. Ele desperta, manhã após manhã, o meu ouvido para que eu ouça como discípulo. Veja isso. Deus desperta você para falar com você. Mas se outra voz chega primeiro, se a tela chega primeiro, se o medo chega primeiro, a sintonia se quebra. Hoje, você escolheu diferente. Hoje você se levanta espiritualmente, antes mesmo de se levantar fisicamente. E eu declaro algo sobre você agora. Você não acordou tarde demais. Você não perdeu o controle. Você não está atrasado no propósito. Pelo contrário, Deus já estava te esperando neste exato momento. Assim como Jesus, que em Marcos 1:35 se levantava ainda escuro para orar, você está aprendendo um segredo do reino. A vitória do dia começa no silêncio da manhã. Agora, respire novamente. Sinta este momento e declare com autoridade: Hoje eu alinho minha mente ao céu. Hoje eu comando minha manhã. Hoje, nenhuma distração governa meu espírito. Porque quando você começa o dia em oração, o dia não te domina. Você o governa. E isso é só o começo. A Bíblia não esconde um padrão. Homens e mulheres que governaram seus dias começaram governando suas manhãs. Nada foi por acaso. Nada foi improviso. Tudo foi alinhamento. Veja Josué. Antes de conquistar a terra prometida, ele ouviu uma ordem clara do céu. Não era sobre força militar. Não era sobre estratégia humana. Era sobre posicionamento espiritual. Em Josué 1, Deus diz: Medita neste livro dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. Prosperar o caminho começa antes do caminho, antes do passo, antes da batalha. Josué entendeu: quem não se alinha primeiro com Deus perde a autoridade depois. Agora olhe para Davi. Davi não venceu Golias no momento do confronto. Ele venceu muito antes, nas madrugadas com Deus. Nos campos, sozinho, adorando, declarando, alinhando o coração. Por isso ele podia dizer com convicção em Salmos 57:8: Desperta, minha alma. Despertai harpa e lira, eu despertarei a alva. Preste atenção nisso. Davi não esperava o dia acontecer, ele acordava o dia. Ele não reagia às circunstâncias,
Ele as precedia com adoração e autoridade. É por isso que quando o ataque chegou, quando o gigante se levantou, quando a intimidação tentou paralisar o povo, Davi já estava espiritualmente adiantado. Agora veja Elias. Um homem sujeito às mesmas limitações humanas que nós, mas que orava com intensidade e alinhamento. Elias não falava quando sentia vontade, ele falava quando estava posicionado. Por isso, sua palavra fechou os céus e abriu os céus. Porque não era emoção, era autoridade alinhada com o céu. A palavra diz que ele orou e o céu respondeu. Isso nos ensina algo poderoso. Quando sua manhã é alinhada, sua voz carrega peso. E então, olhamos para Jesus, o maior exemplo, o Filho de Deus. Mesmo sendo quem era, ele não negligenciava o princípio. Em Marcos 1,35 está escrito: de madrugada, ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus não começava o dia com multidões, começava com o Pai. Não começava com milagres, começava com intimidade. E por isso, quando ele falava, demônios se calavam, doenças recuavam, o caos se organizava, porque a autoridade que se manifesta em público nasce no secreto da manhã. Agora entenda algo profundo. O mesmo Deus de Josué, o mesmo Deus de Davi, o mesmo Deus de Elias, o mesmo Pai de Jesus, é o Deus que te acordou hoje. Você não está lendo ou ouvindo isso por acaso. Existe um chamado de posicionamento sobre sua vida. Talvez você tenha acordado hoje sentindo peso, talvez confusão, talvez uma guerra invisível. Mas isso não é sinal de derrota, é sinal de que existe algo a ser protegido. Porque o inimigo só tenta roubar o que tem valor espiritual. Por isso agora declare com fé: assim como Josué, eu escolho a quem sirvo hoje. Assim como Davi, eu desperto a minha manhã em Deus. Assim como Elias, minha oração tem autoridade. Assim como Jesus, eu começo o dia alinhado com o Pai. Você não é menor. Você não é esquecido. Você não é fraco espiritualmente. Você está apenas aprendendo a comandar o tempo certo. E quando você governa amanhã, o resto do dia se submete. Agora tudo começa a se conectar. Porque revelação sem aplicação gera emoção momentânea, mas revelação aplicada gera transformação diária. Não basta saber que amanhã é espiritual, é preciso agir com intenção. O que você faz nos primeiros minutos do dia define o tom das próximas horas. É por isso que o inimigo luta tanto para que você acorde apressado, distraído, sobrecarregado. Ele sabe, se ele dominar o início, tenta dominar o todo. Mas hoje, você quebra esse ciclo. A palavra declara em Jó 22:28, determinarás uma coisa, e ela te será firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Determinar não é desejar. Determinar é decretar com convicção. Então, a primeira aplicação prática é esta: não acorde reagindo, acorde declarando. Antes de falar com pessoas, fale com Deus. Antes de absorver problemas, libere palavras. Antes de correr, alinhe. Mesmo que seja poucos minutos, mesmo que seja simples, o céu responde ao coração posicionado, não à duração. A segunda aplicação é vigiar a porta da mente. A Bíblia diz em 2 Coríntios 10:4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortalezas começam como pensamentos, e muitos deles chegam logo ao acordar. Por isso, quando um pensamento de medo surgir, você não conversa com ele, você o confronta. Diga: esse pensamento não governa minha mente. Eu rejeito essa ansiedade. Minha mente está alinhada com o céu. Isso é guerra espiritual prática, silenciosa, mas eficaz. A terceira aplicação é consciência de autoridade. Jesus disse em Lucas 10:19, eu lhes dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Autoridade não é algo que você pede, é algo que você exerce. E hoje, profeticamente, eu declaro algo sobre o seu dia. Este não será um dia comum. Você pode até ter acordado sem sentir nada diferente, mas no mundo espiritual, algo já começou a se alinhar. Eu vejo portas que estavam travadas começando a ceder. Conversas difíceis sendo conduzidas com sabedoria. Decisões que pareciam confusas ganhando clareza.
Porque quando você começa o dia com Deus, Deus entra no dia com você. A palavra diz em Isaías 46:10 que o Senhor anuncia o fim desde o começo. Isso significa que ele já viu o resultado do seu dia, e o resultado não é derrota, não é perda, não é confusão, é avanço, é livramento, é direção. Talvez você esteja entrando hoje em ambientes espiritualmente carregados, talvez reuniões, desafios, pressões, mas você não entra sozinho. O Salmo 121 declara: o Senhor é quem te guarda. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Então, agora, declare com fé: hoje eu não ando no automático. Hoje eu não ajo no impulso. Hoje o Espírito do Senhor dirige cada passo meu. Você não será pego de surpresa. Você não será confundido. Você não será vencido pelo cansaço. Porque quem começa alinhado termina em vitória. E tudo isso não é promessa vazia, é consequência espiritual. A manhã foi consagrada, o dia responde. Agora eu quero que você faça algo simples, mas profundamente espiritual. Pare por alguns segundos. Observe como você se sente agora comparado ao momento em que acordou. Talvez o problema ainda exista. Talvez a agenda continue cheia, mas algo mudou por dentro. Isso acontece porque quando a alma se alinha, o peso diminui. Deixe-me te fazer uma pergunta e responda com sinceridade no coração. Quem tem governado as suas manhãs? A pressa, o medo, as notificações ou a presença de Deus? Porque, sem perceber, muitas pessoas entregamos o momento mais poderoso do dia para as vozes mais barulhentas do mundo. E depois se perguntam por que vivem cansadas, confusas, espiritualmente drenadas. Mas hoje você fez algo diferente. Você escolheu parar antes de correr. Você escolheu ouvir antes de reagir. Você escolheu orar antes de tocar na tela. Isso não é pequeno. Isso é posicionamento espiritual. E eu preciso te dizer algo com clareza e amor. Se esta oração está falando com você, é porque existe um chamado sobre a sua vida. Um chamado para viver com mais consciência espiritual. Um chamado para não ser refém do ritmo do mundo. Um chamado para comandar e não apenas sobreviver. Talvez você esteja atravessando um tempo difícil. Talvez batalhas silenciosas que ninguém vê. Mas Deus vê. E Ele honra quem o coloca em primeiro lugar. A Bíblia diz em Romanos 8:37: em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não é seremos, é somos. Agora, deixe-me fazer outra pergunta, ainda mais profunda. Quantas manhãs você já começou lutando sozinho, quando poderia começar com Deus? Isso não é acusação, é convite. Convite para um novo padrão, um novo ritmo, uma nova cultura espiritual na sua vida. E é aqui que eu te faço um pedido simples, mas poderoso. Se esta oração está te edificando, se ela está te ajudando a alinhar sua manhã, permaneça conectado. Porque este canal não é sobre religião, é sobre posicionamento espiritual diário, é sobre começar o dia com autoridade, com direção, com Deus no centro. Se você sente no coração, acompanhe, volte amanhã, faça disso um hábito, não por obrigação, mas por fome espiritual. Que agora, antes de irmos para o último bloco, eu quero que você faça uma declaração pessoal, mesmo que em silêncio. Eu não vou mais entregar minhas manhãs ao acaso. Eu escolho começar meus dias com Deus. Eu aceito viver alinhado, consciente e espiritualmente desperto. Isso não é apenas uma frase, é uma decisão. E decisões espirituais mudam destinos. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós entramos agora diante da Tua presença não por merecimento, mas pela graça que se renova a cada manhã. Te agradecemos porque este dia não começou no caos, começou em oração. Não começou no medo, começou no alinhamento. Não começou na pressa, começou na Tua presença. Agora, em nome de Jesus, nós levantamos a nossa voz com autoridade espiritual e declaramos: toda opressão que tentou se levantar ao amanhecer caía por terra agora. Todo o peso emocional que não vem de Deus seja removido. Toda ansiedade antecipada seja quebrada. A Tua palavra diz em 2 Coríntios 10:4
que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, agora, nós destruímos fortalezas de medo, de confusão, de desânimo, de procrastinação, de culpa e de acusação. Nós rejeitamos toda voz que não vem do céu. Nós rejeitamos todo pensamento que tenta roubar a paz. Nós rejeitamos todo ciclo espiritual repetitivo que tem tentado atrasar o teu propósito. E declaramos, conforme Efésios 3:20, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Pai, visita agora cada pessoa que ora junto comigo. Visita lares. Visita corações cansados. Visita mentes sobrecarregadas. Onde houver enfermidade, libera cura. Onde houver opressão emocional, libera paz. Onde houver confusão, libera direção. A tua palavra declara em Isaías 46:10 que o Senhor anuncia o fim desde o começo. Então nós declaramos profeticamente: este dia terminará melhor do que começou. Nenhuma armadilha prosperará. Nenhuma palavra contrária terá efeito. Conforme Salmo 91:7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Pai, guarda cada saída e cada entrada. Guarda decisões. Guarda palavras. Guarda passos. E se existe alguém orando agora que ainda não entregou completamente a vida a ti, nós declaramos que este é um momento de salvação, que corações se rendam, que cadeias caiam, que olhos espirituais se abram. Nós declaramos, conforme Romanos 8:37, que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E agora, Pai, nós selamos esta oração, selamos esta manhã, selamos este dia. Nada roubado, nada quebrado, nada fora do lugar, mas tudo alinhado, tudo protegido, tudo direcionado pelo Teu Espírito. Nós entregamos este dia nas Tuas mãos e descansamos na certeza de que o Senhor vai à nossa frente. Em nome de Jesus. Amém.